Voltando para o último bloco do nosso Café com Negócios, eu tenho o prazer de receber aqui o meu amigo Eberson Terra para falar sobre o lançamento do livro Carreiras Exponenciais. E agora vamos falar só sobre o livro. Eu gostaria que você me contasse para a gente, Eberson, o porquê de escrever o livro, né? Saindo lá, estando no ano sabático, da onde veio essa ideia do livro? Legal. Quando eu saí para o período sabático, eu comecei a escrever para o LinkedIn. Artigos curtos, eu comecei na verdade, foi um pensamento um pouco mais adiante, né? Eu saí no período sabático, eu não sabia se eu ia fazer 1 ou 2 anos ainda. E eu falei assim, eu preciso retornar. Nada, a gente sai para o sabático. Exato. O que vai acontecer é outra conversa. Exatamente. Mas eu pensei assim, quando eu retornar para o Brasil, se eu quiser de novo uma recolocação como executivo, deixa eu ir me arrumando aqui. Eu preciso manter o meu networking ativo. O LinkedIn, naquela época, ele estava começando a estourar como uma plataforma de conteúdo. Todo mundo acha que o LinkedIn é só uma plataforma que você cadastra o seu currículo, que aliás, não tem conteúdo. Muito pelo contrário, né? Pelo contrário. Inclusive, assim, explodiu de usuários. A gente já tem, sei lá, 60 milhões de usuários no país do LinkedIn. E eu comecei a escrever lá. Porque o LinkedIn tinha uma estrutura, continua tendo uma estrutura de artigo. E você escreveu o quê? Uma vez por semana? Uma vez por semana. Toda segunda-feira eu escrevia sobre o mundo corporativo. Sobre o tema corporativo. Exatamente. Perfeito. E aí, em 2020, antes da pandemia, no comecinho do ano passado, 2020, eu fui convidado pela Alta Books, que é uma editora do Rio de Janeiro. Tem livros estrangeiros muito bacanas, enfim, só best-seller, Jim Collins, enfim, para escrever um livro sobre carreira, que era onde eu estava me especializando ao longo do período sabático. Então, é o que você falou no bloco anterior sobre, cara, desacelerei demais. Eu também tive a mesma dificuldade. Então, eu saí para o período sabático, mas eu estava muito esvaziado do que fazer. Não era uma férias, não era férias de 30 dias, isso era um período longo. Incomoda, né? Exato. E aí, reformulando a minha agenda diária, eu comecei a estudar sobre carreira, planejamento e gestão de carreira. E aí veio o convite para escrever o livro. Da Alta Books. Exato. Mas esse é um desafio que a gente, quando nós estamos no sabático, o que é férias, como eu aproveito o meu dia, o que é estudo, essa organização, essa administração do tempo talvez seja o mais complicado, né? O pulo do gato, né? Quem não tem essa facilidade vai sofrer um pouquinho, né, Eberson? Exato. Não tem como você comparar férias de 15 dias, 30 dias com um período de 1 ano. Então, você não vai sair visitando um monte de lugar durante 12 meses diariamente. Então, não tem condição nenhuma, né? Você precisa se adaptar para estudar, para fazer a reflexão. As rotinas, fazer o planejamento. Criar uma rotina que precisa ser cumprido também, né? Então, e o período sabático não pode ser considerado como férias. Se você tirou, é porque você precisa daquela reflexão, daquele tempo para você reorganizar. Isso a seu favor, né? Exato. Não joga fora esse tempo. Exato. Tá, mas aí a Alta Books ligou para você e falou assim, Eberson, como é que foi isso aí? Ela ligou e falou, Eberson, gostaria que você escrevesse um livro pra gente. Na hora que falou escrever um livro, você falou assim, peraí, é o que eu estava querendo fazer? Não era, ou era? Não, eu já tinha ideia de escrever um livro, então o convite veio a calhar, mas eu não tinha começado a escrever o livro. Por conta dos artigos do LinkedIn, chamou a atenção, eles foram atrás de você. No LinkedIn eu virei Top Voice ainda no período sabático. O que é Top Voice, para quem não sabe? Top Voice é como se fosse aquele selinho azul que a gente tem no Instagram, pessoas que são reconhecidas pela própria plataforma, pela própria rede social, como alguém que tem uma ascensão, tem um engajamento bacana e conteúdos de valor dentro da ferramenta. Poucos seguidores, enfim, aquele, né? Um pouco. Tirando a brincadeira, quando ela falou, e aí, vamos escrever um livro, como é que foi essa sensação? Ou gelou? Claro, né? Frio na barriga, porque a responsabilidade de você passar um conteúdo que faça sentido para os profissionais. Eu já escrevia pensando no profissional que estava passando por algo que eu já tinha passado. Quanto tempo de artigo tinha para trás? Tinham 2 anos e meio de artigos, mais de 130 artigos. Eu ia perguntar, quantos artigos? Mais de 130 artigos. Ou seja, já tinha um livro pronto, praticamente. Vamos só aqui colocar na ordem. É conteúdo inédito. Você não vai encontrar no LinkedIn, mas o raciocínio sobre o mundo corporativo, as políticas corporativas. E aí, para escrever, o processo de escrever foi fácil, porque eu treinei 130 artigos. Então,
estruturar o livro com um conteúdo teórico pequeno, para não ser enfadonho, e explorar a prática, eu acho que foi o mais difícil. Então, ter essa estrutura de capítulos mostrando como que um profissional deve, a partir de agora, planejar e gerir sua carreira, eu acho que foi o mais complicado. Mas quando eu entrava nos tópicos, eu falava assim, cara, eu já vivi isso aqui, é simples eu falar sobre isso, eu sei o que as pessoas estão passando, né? Seja naquele jogo corporativo, né? Quando a gente vive o processo, é muito mais fácil falar do processo. Exato. Né? Aí você não está imaginando, né? Exato. Mas mais fácil do que... Tá, ok, é um pouco mais fácil escrever sobre aquilo que você passou. Mas colocar as ideias no papel e fazer e dar sentido a elas, aí já não é tão simples assim. Foi onde eu gastei mais tempo. Quanto tempo entre ok, topo, até o livro ficar pronto, chegar lá, aquela foto retirando da caixa, a famosa foto retirando da caixa? Eu comecei a escrever em março e aí a gente já estava... Março de? 2020. 2020. Não tinha sido anunciado oficialmente a você pandemia. Começou exatamente junto com a pandemia. Exato. Eu terminei o livro em dezembro de 2020, então foi importante porque a pandemia alterou ainda mais o cenário. Então eu pude escrever um livro pensando no que foi acontecendo ao longo da pandemia, e aí o livro foi concluído mais ou menos em março desse ano, abril desse ano. Não, aí você terminou de escrever, em dezembro. Você terminou de escrever e aí manda para a editora. Manda para a editora para fazer a revisão. Quando você falou, ele terminou, como aí? Não entendi, então. Por que acontece? O livro, além da parte da leitura mesmo que as pessoas podem ter, eu fiz a gravação de 7 vídeos, entrevistas baseadas nas dimensões que eu falo no livro. São 6 dimensões e tem uma entrevista adicional com personalidades, CEOs muito famosos no Brasil. O Edu Lira, da Gerando Falcões, que é um empreendedor social muito importante para o país, enfim. Ele captura, sei lá, mais de 50 milhões de reais por ano em prol do combate à fome hoje no país. Ele foi um dos entrevistados quando a gente falou sobre a dimensão trajetória de vida, por exemplo. Esse é o conteúdo extra online. Exato. Que está junto com o livro. Quando você compra o livro... Você tem o QR Code, conforme você vai lendo os capítulos, tem o QR Code, você aponta o celular, você já tem acesso à entrevista exclusiva. Perfeito. E aí ele faz, digamos assim, um complemento do livro. É um complemento do livro. E aí terminou de escrever em dezembro, mandou para a Alta Books, aí vamos fazer as gravações e aí vem a questão do layout também. A parte mais legal é essa, né? Você vê tomando corpo, aí faz a aprovação da capa, enfim. Mas a editora, ela manda para você, tudo que vai ser feito, ela manda para você aprovar junto com ela ou não? Não, eu participei de todo o processo. Então eles perguntaram sobre... cores, o que eu tinha de preferência, quais eram as ideias principais do livro, para usar como referência. Então o livro, a capa do livro tem essa referência como se fosse uma rede, né, de pessoas interligadas, exato, que é o principal, um dos principais pontos do livro. E eu fiquei muito satisfeito, a equipe editorial da Alta Books é espetacular, assim. Então eu participei de cada uma das etapas, eu aprovei cada uma das etapas. Por dentro o livro ficou muito bonito também. Falando do conteúdo, quais são os pontos mais importantes do livro? Bom, eu acho que eu dou um contexto, falo da pandemia, obviamente, mas eu dou um contexto de que o mundo vai continuar mudando. Então o processo de adaptação ele precisa acontecer. O mundo mudando, falando em carreiras, me dá um exemplo disso. Então, a gente falou sobre essa questão das pessoas que ainda têm esse sentimento de carreira linear, algo linear. Então, eu preciso entrar dentro de uma empresa como analista, estagiário, depois vai para assistente, analista, e você tem uma escadinha de cargos. Eu preciso de um plano de carreira. Um plano de carreira. Isso não existe mais. Não existe mais. De verdade, não existe mais. Não. Eu acho que as empresas tradicionais ainda querem ter, por questões até regulatórias, precisa ter essas divisões em nome de cargos. Mas isso não existe mais no conceito de você gerir a sua carreira e você pode pular etapas, você pode ter N experiências profissionais fora de uma empresa tradicional, algo que era um pouco impensado no mundo corporativo. As relações trabalhistas estão mudando, então as empresas a partir de agora começam a perceber
com a pandemia, com a queda das barreiras geográficas, que pode contratar pessoas de qualquer lugar do país. Isso abre exponencialmente... De qualquer lugar do mundo. Do mundo, do Brasil. Nós estamos do vendo mundo, aí exato. acontecendo lá no Instead, a gente estava falando disso outro dia, né? Nós montamos agora um novo curso de TI lá, uma nova faculdade de TI. Os profissionais, as empresas de Campo Grande estão perdendo profissionais de programação para fora. Exato. Ou seja, os grandes players lá dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, estão contratando profissionais de Campo Grande. Ou seja, como é que eu vou repor esse camarada aqui? Porque não é mais o meu concorrente de vizinho de CEP, é o concorrente no mundo. Ele vem, tira o camarada e leva em euro, leva em dólar, e aí não tem como você segurar. Não tem como segurar. E ele trabalha onde ele quiser, né? E aí é outra diferença, ele trabalha onde ele quiser. Exato. Eu falo também um pouco sobre esse processo de trabalhar onde quiser, que é um conceito que a gente chama de Anywhere Office, ou seja, trabalhe de onde você quiser, de qualquer lugar. E isso está começando a derrubar uma série de barreiras, não só geográficas, mas essas doutrinas, esses valores que as empresas tradicionais tinham. Com o profissional que ficava pouco tempo na empresa e falava, eu tenho que agora investir para trazer um outro profissional, treiná-lo e mantê-lo, né? Tem o processo de retenção. Essa conjuntura mudou um pouco, né? De como que a empresa vai pegar um talento e vai manter e reter esse talento ao longo do tempo. Nós tínhamos alguns paradigmas, né? Quer dizer, algumas empresas ainda têm aqueles paradigmas que eu olho um currículo, recebo currículos, isso já aconteceu várias vezes no RH. Eu lembro que currículos do RH, o pessoal me passava e falava assim, Dijan, esse currículo aqui não foi aprovado porque essa pessoa passou por várias empresas, ela não para no emprego. Já ouviu falar disso? Né? Já escutou isso, né? Várias vezes, né? Você que está assistindo a gente, isso é o comunzão. Esse não serve para a nossa empresa, porque ele já passou por várias empresas. Descartava o profissional sem nem fazer entrevista, só na leitura do currículo. Esse é um conceito que está ultrapassado. É um conceito que talvez assim seja o mais... que vai de encontro com as carreiras exponenciais, né? Exato. Acho que a relação trabalhista, se o profissional se sente hoje mais livre para transitar entre as empresas, agora as empresas começam a pensar nisso também. Então eu também posso pegar um profissional espetacular, o melhor do país, temporariamente para aquele projeto. Por projeto. Não uma rotina das 8 às 18, você tem que ser fiel à minha empresa e em troca disso eu vou te dar um contrato CLT. É o que a gente está vendo durante a pandemia, uma escalada... Quase que uma escravidão, né? Para os dois lados. Para os dois lados. Estou escravidão, usando a palavra, mas é que fica pesado para a empresa e fica pesado para o profissional. Exato. Né? E se acaba ali... Poda essa aí liberdade. Eu já não estou satisfeito, você já não está performando tanto, e você também, ao contrário, não está satisfeito com a empresa, e fica uma relação meio que obrigatória. Exato. E aí perde-se a criatividade, né? Total, Perfeito. Né? Porque não tem... Se acaba a criatividade, não tem a empresa vontade, não tem inova. Prazer, Então, eu acho que as empresas estão começando a criar esse senso agora, de que é importante também esse novo método de contratação, e essa rotação é bem-vinda, porque a diversidade também traz esse fôlego, esse ar novo para dentro da empresa, e esse processo de diversidade dentro da companhia faz aflorar ainda mais a inovação dentro da empresa. Outro paradigma, meu professor, aí eu estou falando professor porque depois eu vou contar uma outra novidade aqui também. Um outro paradigma é aquela questão de o profissional ficou mais do que 5 anos, ele já não é mais produtivo. Isso tem sentido? É verdadeiro, sim ou não, na sua visão? Eu acho que o profissional ele está sempre em busca de desafio. Quando ele fica estagnado, fazendo uma mesma função de forma repetitiva, ele perde a motivação porque ele não é desafiado. Então não é uma questão de anos. Atenção, olha só, está entre as palavras aí, vamos entender as entrelinhas. Quando ele está fazendo a mesma função, isso aí pode ser que 5 anos ou pode ser 5 meses. Exato. É isso? Tá vendo? Por isso que quebrou um pouco as barreiras que a gente está falando do currículo. Por que ele ficou 6 meses? Às vezes o profissional estava cansado de fazer a mesma coisa durante 6 meses. Eu tenho potencial para fazer mais, quero fazer outra Exato. coisa. Aí eu não enxergo isso, ele, digamos assim, desacelera, não entrega, manda embora, trago outro, tentando resolver o problema. Ou o profissional mesmo já fala assim, essa cultura não serve para mim, eu vou para um outro lugar. Exato. E aí,
falando em gerações, as novas gerações com as gerações um pouco mais experientes, digamos assim, né? Porque eu não vou falar que eu sou uma geração de velhos, né? Porque eu não sou, sou um pouco mais experiente. Uma veio para complementar a outra, né? Exato, eu acho que... A ansiedade de uma, a experiência do outro, enfim. Eu acho que essa geração mais nova, que é o que a gente chama de nativo digital, ele já nasceu com uma característica de... Primeiro, né? Já nasceu tendo a oportunidade de ter um celular na mão, um tablet. A gente aprendeu a mexer com tecnologia na infância. Você imagina se a gente se tivesse com a mesma experiência nascendo hoje, o que você acha? Cara, ia ser diferente, ia ser muito diferente. Mas e isso cria um mindset nessa geração mais nova que é completamente diferente, que eles não gostam de burocracia. A minha geração, por exemplo, que foi se acostumando com a tecnologia ao longo do tempo e falando, nossa, dá para fazer tudo isso, eu não preciso bater 2 carimbos da empresa. Reconhecido firma. Exatamente. Né? Leva lá. E as empresas começam a também acreditar que esse tipo de profissional que está entrando agora no mercado, ou já está há 2, 3, 4 anos no mercado, eles trazem consigo esse mindset de retirada de burocracia. Então, muita empresa... Facilita a vida. Exato, facilita. E as empresas tradicionais cresceram muito naquele mindset da revolução industrial do século passado, que era, vamos fazer uma linha de produção, uma caixinha, processo, tem que seguir o processo. Esse profissional, ele quer destruir o processo. Ele quer resolver problemas. Tem como ir da caixinha 1 para o final? Né? Exato. Rápido, Por que eu preciso passar por essa caixinha aqui no meio do processo? Por que eu preciso ir no departamento X bater um carimbo? Um exemplo disso, podemos dizer que é, por exemplo, o Nubank, em abrir uma conta digital, não o Nubank, mas qualquer dos bancos digitais, como se abre uma conta, como se trabalha com um banco dos dias de hoje, referente aos bancos tradicionais, é uma diferença gigantesca, né? Não, sem dúvida. E aí todo mundo começa a gostar dessa simplificação. Né? Não precisava de tudo aquilo, né? Precisa passar numa fila de um banco, de uma estrutura física? Não precisa mais. E lá presencialmente entregar uma pasta de documentos para abrir uma conta, por exemplo, né? Perfeito. Você não trouxe o seu comprovante de residência, então nós não vamos poder abrir a sua conta. Acho que o Nubank, qualquer outra startup que virou unicórnio, fintechs, e é porque existe de todos os ramos, né? Então é edtech, fintech, etc. Agrotech, né? Ou agritech. A primeira banco agrotech do Brasil, você sabe onde nasceu, né? Não. Em Campo Grande. Ah, é? Depois eu vou te contar. Que legal. A primeira do Brasil. Que legal, que bacana. Então, e elas já nascem com o mindset não da nova geração, mas já nascem com o mindset de como eu resolvo um problema sem burocracia. É por isso que quebra muita empresa tradicional que acredita que o modelo de sucesso do passado vai dar certo hoje. Eu pego aquele dinossauro gigantesco que para dar um passo, virar para a direita leva um ano e meio. Não, é um transatlântico tentando fazer uma curva. Não, freia. Até frear, meu amigo, já foi. Exato. O Titanic já afundou e você não sabe nem por que você está afogando. Enfim. Exato. Para a gente resumir tudo, eu queria te fazer uma pergunta. Quem está a turmazinha aí que terminou o 3º ano, precisa definir a sua carreira. Qual a dica do professor? Não defina uma carreira. Com essa idade, principalmente, né? Exato. 16 anos, 17 anos. A minha história é muito peculiar nesse sentido também, porque eu gostava muito de desenhar e eu podia ter escolhido artes visuais. Escolhi a análise de sistemas por um valor, né? Pensando em... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E tá tudo bem. Sem fumar nada, né? Não, sem fumar nada, né? E eu acho que a gente vai viver cada vez mais e melhor. Por conta da tecnologia que vem avançando e permite a gente ter saúde, longevidade. Tá mais do que comprovado, né? Perfeito. Hoje em a gente dia, vai, né? a gente vai viver cada vez mais. Azar o meu que o meu sogro já está com 89 e saúde irritante já. Então, mas vai. E provavelmente ele tem uma saúde que melhor se ele que quiser, então ele pode escolher uma carreira com 89. Hoje. E começar algo novo. Então por que você vai se prender a uma única profissão? Então a dica é não defina. Não, você pode definir agora, mas não se prenda a ela. Você o vai resto da vida. Aliás, você vai ter que definir, mas não quer dizer que aquilo seja pro resto da sua vida, exato, é isso? Exato. Perfeito. Exato. E a pessoa, o profissional que hoje acabou de se formar, ele se formou, qual a dica?
Eu acho que ele precisa compreender que o período de aprendizagem dele não encerra no final da faculdade. O estágio é importante, Eberson? Super, eu acho que dá um peso e uma maturidade para o profissional que ainda está entrando no mercado de trabalho infinitos, assim. Até para ver se é aquilo mesmo, né? Talvez seja Exato, ali, tá vendo, exato. dia a dia, rotina, enfim. Formou uma... Não pare de estudar. Uma pergunta que você já respondeu, uma pergunta que não quer calar, né? A gente para de estudar quando? Nunca. Nunca mais, né? É o conceito de lifelong learner. A gente vai ser aprendiz o resto da vida, Esquece. porque todo dia muda, Esquece. então eu tenho algo para aprender. Mais uma pergunta. E aí eu tô te fazendo as perguntas aí, porque eu acho que a gente precisa esclarecer a cabeça dessa turma que está aí. Uma vez formado, uma vez definir, vou fazer faculdade tal, não sei o quê. Não precisa ter medo de trocar, né? Não tenha medo, né? Não. Arrisca, né? Você tá novo, você é um guri novo, vai, arrisca. E Você é um velho, você é novo, seja lá exato, que for, independente né? da idade, você pode arriscar quanto você quiser. É claro, eu acho que se a gente fosse colocar aqui uma única dica nesse negócio de arriscar, não chute o balde. É diferente de você tomar uma decisão de cabeça quente e você saber planejar e arriscar. Ou seja, né? trace uma estratégia, um plano e vai lá Olha e o mercado, executa. Exatamente. Vê como que tá. Mas não precisa ficar 30 anos frustrado fazendo a mesma coisa, o que não gosta, Exato, né? exato. Também não precisa disso. É o que eu trago no livro. É Show. como fazer esse E planejamento. por que quem está nos assistindo precisa ler o livro? Pergunta final. Em cima de tudo que a gente falou aqui, para você planejar as suas diversas carreiras ao longo da sua vida, é importante você ter conceitos, não só teoria, mas você ver um pouco de vivência de quem já passou e assimilar como você pode fazer melhor. O livro, a gente pode chamar de guia, mas eu não gosto muito desse papo de manual. Mas é um livro de cabeceira, não tem jeito. Não, sim, sem dúvida. Não tem jeito, sem porque dúvida. eu sempre vou poder, eu sempre vou precisar voltar e falar, peraí, deixa eu posso entender isso aqui. replanejar, exato. É que eu não gosto de falar que é um guia, um passo a passo, porque eu não sei como que está a sua história estágio, de vida. onde você está. Onde você está. Mas, sem dúvida, ele traça ali uma série de dicas e atividades práticas de como você planeja e como você gere a sua carreira ao longo do tempo. Agora, para tudo isso precisa de atitude, né? Fundamental. Proatividade, tem que mexer o doce. Fundamental. Até para comprar o livro. E para comprar o livro eu faço como? Bom, o livro tá à venda nas principais livrarias físicas e virtuais. Então Ele existe o digital dele? Tem para Kindle no site da Amazon, enfim. Perfeito. Então todas as livrarias, as maiores livrarias, aqui em Campo Grande tem livraria física, tem sites também. E como é que estão as vendas dele? Como é que foi essa correria do lançamento, na sua visão? Superou expectativas? Superou. A gente vai virar best-seller. A gente só tem 2 meses de lançamento, né? Tá no 2º mês de lançamento, já tem a segunda tiragem. Caraca. Já teve a segunda tiragem do livro. Ele foi recomendado pelo jornal Correio. O Valor Econômico, é o principal, acho que é de proporção nacional, é o Valor, como uma das 5 leituras obrigatórias do mês de novembro, quando o livro foi lançado, e do Correio Brasiliense também. Legal. E você fala Correio Brasiliense, eu trabalhei na Gazeta Mercantil, cara. Caramba. Vou nem te contar, nós vamos chorar os dois aqui. Olha só, livro Carreiras Exponenciais, torne-se o protagonista da sua própria jornada profissional e multiplique suas oportunidades na era digital, do meu amigo Eberson Terra. Para fechar, queria contar uma história para vocês rápida. Eberson Terra, eu convidei ele para participar e para ser professor de pós-graduação na próxima pós-graduação agora do ano que vem. Então, em breve teremos novidade aí. Ele será um dos nossos professores lá, estará com a gente, não só para falar sobre carreiras exponenciais, mas para falar sobre relacionamento, network, conexão, enfim, todo esse mundo aí que ele entende também e vai trazer isso na bagagem para a gente. Meu professor, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite. De novo, estamos juntos. Livro Carreiras Exponenciais. Tenho orgulho de ter você como campograndense, parceiro e amigo, e pode contar sempre com a gente, sempre com Café com Negócios. Estamos juntos. Show. Fechado? Obrigado pelo convite. Volte sempre. Tamo junto.
Fique aí ligado no Café com Negócio TV. Voltamos agora só no ano que vem, ou seja, em 2022. Esse foi o último Café com Negócios de 2021. Foi uma saga para gravar esse café, nem conto para você. Né? Tentamos gravar várias vezes, mas enfim, deu certo e finalizando o ano e com chave de ouro. Te vejo em 2022. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais. Agradecimentos finais: Sicredi, Fecomércio, Unimed, Construtora Saraiva de Resende, Cartório Ayashi, RG Comunicação, Noar Live, Tex Educação. Um abraço a todos e até o próximo ano. Você já parou para pensar o tanto que você é incrível e faz toda a diferença? Pensa em toda vez que você transformou a vida de alguém e criou uma nova realidade repleta de emoção. Nunca esqueça de cada momento onde uma ação sua foi importante e inesquecível e fez você se sentir tão feliz e completo. Você realmente é especial. Sabe como melhorar o mundo? Na verdade, o mundo é melhor com você. Porque você está sempre pronto para ajudar alguém e fazer o bem. Você é importante. Você é único. Sua vida é importante. Eu sei que todos nós podemos passar por momentos difíceis. Mas se algum dia isso acontecer, conte comigo. Unimed, Campo Grande.